Um novo dia se inicia. Uma página em branco, um presente imaculado que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos colocar com reverência e uma confiança reorientada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na pergunta mais humana e na resposta mais divina. Um diálogo de fé que se torna o nosso fundamento para o dia. Encontramo-lo no Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que diálogo poderoso para começar o nosso dia! O salmista começa com um ato que todos nós conhecemos bem. Ele levanta os olhos e vê os montes. Os montes representam os nossos desafios, os nossos obstáculos, os problemas que parecem grandes demais, intransponíveis. Podem ser os montes da dificuldade financeira, da crise no casamento, do diagnóstico médico, da pressão no trabalho. Ao contemplar essas grandezas, a pergunta natural que brota da alma humana é: de onde virá o meu socorro? É o reconhecimento de nossa própria pequenez e insuficiência diante da magnitude de nossas lutas. Mas o salmista não permanece na pergunta. Ele não fica paralisado pelo tamanho do monte. Ele imediatamente pivota para a declaração de fé que muda tudo. O meu socorro vem do Senhor. Ele desvia o olhar dos problemas e o eleva para um plano superior, para a única fonte de ajuda verdadeira. E para que não haja nenhuma dúvida da capacidade desta fonte, ele adiciona a credencial mais poderosa do universo, que fez o céu e a terra. Esta é a lógica da fé. O nosso ajudador não é uma força limitada ou um poder regional. Ele é o Criador de todas as coisas. A mesma força que esculpiu os montes que tanto nos intimidam é a força que se coloca à nossa disposição para nos ajudar. O poder que suspendeu as galáxias no espaço e que deu nome a cada estrela é o mesmo poder que se inclina para nos socorrer em nossas necessidades diárias. Diante do Criador do céu e da terra, toda e qualquer montanha em nossa vida se torna um pequeno seixo. Viver um dia de vitória, portanto, não significa viver um dia sem montes, mas um dia em que, diante de cada monte, nós sabemos para onde olhar e de onde clamar por socorro. A nossa vitória não está em nossa capacidade de escalar, mas em nossa fé no socorro daquele que é maior que qualquer montanha. Ele não apenas tem o poder de nos ajudar, mas sua soberania garante que seu socorro é sempre certo e eficaz para seus filhos. Talvez você esteja acordando nesta manhã olhando para um monte que parece grande demais. Talvez seu coração esteja fazendo a mesma pergunta: de onde virá o meu socorro? Hoje, esta oração será sua resposta. Será o seu ato de desviar o olhar do problema e de fixá-lo no Deus Criador. Que ela seja a sua declaração de dependência e o seu clamor por um socorro que nunca falha. Agora, respire fundo, levante os seus olhos acima dos montes e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando do socorro do Senhor. Agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nossa fonte de socorro e nosso ajudador presente hoje. No limiar deste novo dia, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração não pela nossa força para enfrentar os montes, mas pela Tua grandeza que os torna pequenos. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus com Tua palavra e firmou a terra com Teu poder.
Tu és o Deus fiel que cumpre cada uma de suas promessas, incluindo a promessa de socorrer os teus filhos. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre cada montanha de dificuldade, sobre cada vale de sombra e sobre cada detalhe de nossa existência. Cada respiração que tomamos é um testemunho de que o Criador do universo nos sustenta. Te louvamos porque o nosso socorro não vem de fontes humanas, nem de nossa própria capacidade, mas vem de Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade que se renova a cada manhã, lembrando-nos de que cada novo dia é uma nova oportunidade para experimentar o Teu socorro divino. Tuas misericórdias são a prova de que nossas quedas diante dos montes do passado não anulam a Tua disposição em nos ajudar no presente. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com medo dos desafios, mas com a certeza do Teu auxílio. Obrigado, Pai, porque nossa segurança não está na ausência de problemas, mas na presença do nosso ajudador. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos que em Teu Filho, Jesus Cristo, este socorro divino se tornou pessoal e acessível. Ele é o braço do Senhor estendido para nós. Ele é Emanuel, Deus conosco, a garantia de que Tu não nos deixas sozinhos em nossas batalhas. Foi Ele quem, na cruz, nos socorreu de nosso maior inimigo, o pecado e a morte. Se Tu nos deste o socorro supremo através do sacrifício de Teu Filho, como não nos socorrerias em nossas lutas diárias? Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o poder do Criador opera em nós e a nosso favor. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo socorro já recebido, pela ajuda que já está a caminho e pela certeza de que, em cada necessidade, podemos olhar para Ti e clamar. Cremos que neste dia andaremos na força do Teu socorro. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua onipotência e a Tua santidade. Diante da Tua disposição em nos socorrer, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes tentamos escalar nossas montanhas sozinhos. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo pecado da autossuficiência. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que levantamos os olhos para os montes de nossos problemas e, em vez de clamarmos por Teu socorro, confiamos nas nossas próprias ferramentas de escalada. Nossa inteligência, nossa força, nossos contatos, nossos recursos. Perdoa-nos pelo orgulho que nos faz acreditar que podemos resolver tudo sozinhos e que nos impede de pedir ajuda. Confessamos que grande parte do nosso cansaço e da nossa exaustão vem deste esforço inútil de sermos nosso próprio Deus, nosso próprio Salvador. Confessamos o pecado de olhar para os lugares errados em busca de ajuda. Perdoa-nos por buscarmos socorro no conselho dos homens, que é falho, na estabilidade financeira, que é incerta, na aprovação dos outros, que é inconstante. Perdoa-nos por fazermos dos montes, os sistemas de poder e influência deste mundo, os nossos ídolos de confiança, em vez de olharmos para Ti, o Criador dos montes. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que, mesmo conhecendo a Tua palavra, olhamos para um problema e duvidamos do Teu poder para resolvê-lo. Confessamos que nossa visão do problema muitas vezes é maior do que a nossa visão do Teu poder como Criador. Perdoa-nos por esquecermos que aquele que projetou as estrelas pode facilmente redesenhar nossas circunstâncias. Cada momento de ansiedade paralisante é um testemunho de nossa falha em crer que o Teu socorro é real e suficiente. Com o coração arrependido, confessamos nossa impaciência.
Muitas vezes, até clamamos pelo teu socorro, mas quando ele não vem no nosso tempo e da maneira que esperamos, nós nos frustramos, duvidamos e tentamos tomar o controle de volta. Perdoa-nos por nossa falta de perseverança na confiança, por não sabermos esperar no Senhor, aquele que sempre age na hora certa. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo teu perdão. Nós nos refugiamos na obra de Cristo, nosso socorro perfeito. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de nosso orgulho, de nossa idolatria, de nossa incredulidade e de nossa impaciência. Lava-nos, Senhor, e cria em nós um coração novo, um espírito novo, cujo primeiro reflexo diante de qualquer montanha seja o de levantar os olhos para ti e clamar: o meu socorro vem do Senhor. Restitui-nos a ajulia da tua salvação e a confiança simples e poderosa de uma criança que sabe que seu pai virá em seu auxílio. E agora, Senhor, olhamos para este dia não para os montes que ele possa conter, mas para ti, o nosso ajudador. Com esperança e com fé, não em nós mesmos, mas no poder que opera em nós, nos preparamos para a jornada. Ajuda-nos a nos despir da armadura pesada da autoconfiança e a nos revestir da leveza da dependência de Ti. Pai amado, nosso Deus e Rei, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, conscientes dos montes que se erguem diante de nós, mas com os nossos olhos espirituais levantados para Ti. Queremos alicerçar este momento de oração na pergunta mais honesta da alma humana e na resposta mais poderosa da fé. Um diálogo encontrado no Salmo 121, do 1 ao 2. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, esta é a nossa posição hoje. Reconhecemos os desafios, mas declaramos que a nossa ajuda não vem deles, mas de Ti. E é com esta confiança em Ti, nosso ajudador, que recebemos o desafio e a promessa do Teu Filho Jesus em Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nós unimos estas duas verdades como pilares da nossa fé nesta manhã. Sabemos que o nosso socorro vem do Deus para quem nada é impossível, e por isso nós podemos e escolhemos crer. A nossa fé não é uma força cega, mas uma confiança inteligente e bem fundamentada no caráter e no poder do nosso Deus Criador. A fé é a mão que se estende para receber o socorro que o Criador do universo oferece. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes fazemos o contrário. Ficamos com os olhos fixos nos montes de nossos problemas, medindo sua altura, temendo sua sombra, e esquecemos de olhar para Ti, o Criador dos montes. Perdoa-nos por nossa visão tão pequena. Perdoa-nos pela incredulidade que nos faz duvidar do Teu socorro e do Teu poder. Mas nesta manhã nós nos arrependemos. Nós escolhemos crer. E como o pai daquele menino, nós clamamos com sinceridade: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Pega a nossa fé vacilante, Senhor, e torna-a o canal para a Tua glória e para os Teus milagres no dia de hoje. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e nosso socorro, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, fazendo do Salmo 121:2 a nossa declaração de dependência e de Marcos 9:23 a nossa declaração de possibilidade. Nós nos apropriamos destas verdades e oramos com base nelas. Por isso hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente oramos por uma visão correta. Ajuda-nos, Pai, ao longo de todo este dia, a manter nossos olhos levantados para Ti e não fixos nos montes de nossas dificuldades. Quando a montanha da ansiedade se erguer, que possamos olhar para Ti, Jeová Shalom, nossa paz.
Quando a montanha da doença se apresentar, que possamos olhar para Ti, Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando a montanha da escassez financeira aparecer, que possamos olhar para Ti, Jeová Jiré, o nosso provedor. Que o Teu Espírito Santo nos lembre constantemente de desviar o olhar do tamanho do problema e de focá-lo na imensidão do nosso Deus Criador. Nós nos recusamos a ser intimidados pelas circunstâncias, nós escolhemos ser encorajados pela Tua grandeza. Que esta perspectiva correta encha nosso coração de paz e de coragem e nos dê a base para crer que tudo é possível. Nós nos firmamos na Tua promessa de Isaías 40:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Com base na certeza do Teu socorro, nós apresentamos a Ti os montes de nossa vida profissional e de nossos projetos. Senhor, diante da montanha de tarefas que parece esmagadora, da pressão por resultados que gera estresse, de um desafio no trabalho que parece grande demais, nós não olhamos para a nossa própria capacidade, mas clamamos: socorre-nos. Sê a nossa sabedoria, a nossa força, a nossa estratégia. Onde nos faltar capacidade, que o Teu socorro supra. E porque cremos no Teu socorro, nós também cremos que o impossível pode acontecer. Nós nos apropriamos da promessa de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós cremos que, com a Tua ajuda, podemos realizar os planos que Tu tens para nós e ter um dia vitorioso e produtivo para a Tua glória. Pedimos por fé para crer em soluções criativas, em portas abertas, em favor inesperado e em resultados que superem todas as nossas expectativas. Que nosso trabalho hoje seja um testemunho do que a fé no Teu socorro pode realizar. Oramos por socorro e fé nas batalhas de nossa alma. Pai, Tu conheces as montanhas que existem dentro de nós. A montanha do pecado persistente, do hábito que nos escraviza, da amargura que não conseguimos liberar, do medo que nos paralisa. Sozinhos, somos incapazes de vencer. Por isso clamamos: socorre-nos, Senhor. Sê o nosso libertador. E nós cremos que, porque o Teu socorro está conosco, a vitória é possível. Nós nos firmamos na verdade de 1 João 5:4, de que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé no Teu socorro, declaramos quebradas as correntes do pecado. Pela fé, recebemos a Tua paz que expulsa o medo. Pela fé, cremos que podemos andar em pureza e em liberdade hoje. Oramos por socorro e fé em nossos relacionamentos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, e nosso socorro bem presente, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com os olhos levantados para Ti, o Criador dos céus e da terra. Nós nos firmamos na verdade do Salmo 121:2, que declara que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E com esta confiança, nós abraçamos o desafio e a promessa de Teu Filho Jesus, em Marcos 9:23, de que tudo é possível ao que crê. Hoje, Senhor, queremos aplicar esta fé, que é alimentada pela certeza do Teu socorro, às montanhas mais íntimas e mais difíceis de nossas vidas, as montanhas dos relacionamentos quebrados e a montanha do nosso próprio pecado. Reconhecemos, Pai, que estas são áreas onde nossa força humana mais rapidamente se esgota. Tentamos consertar relacionamentos com nossas próprias palavras e falhamos. Tentamos vencer o pecado com nossa própria força de vontade e caímos repetidamente. É o reconhecimento desta fraqueza que nos leva a clamar por Teu socorro. E é a certeza do Teu socorro que nos dá a base para crer que a transformação, a cura e a vitória são verdadeiramente possíveis.
nós não nos aproximamos de Ti com uma fé vazia, mas com uma fé que se ancora em Teu poder de Criador e em Teu coração de Pai. Confessamos, Senhor, nossas falhas nestas áreas. Confessamos o orgulho, a amargura e a falta de perdão que ergueram muralhas em nossos relacionamentos. Confessamos as palavras ríspidas, o silêncio acusador e a indiferença que feriram aqueles que amamos. Confessamos também a nossa cumplicidade com o pecado, os hábitos que toleramos na escuridão, a apatia com a nossa própria santidade e a hipocrisia de uma vida que não reflete a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por tentarmos escalar estas montanhas sozinhos. Nós nos arrependemos e nesta manhã clamamos: socorre-nos. E porque clamamos, nós escolhemos crer. Nós nos agarramos à Tua promessa em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos o Teu perdão e a Tua purificação, e é nesta posição de graça que agora oramos com fé. Apresentamos a Ti os montes de nossa vida familiar e de nossos relacionamentos. Senhor, olhamos para a montanha de um casamento em crise, onde a comunicação se tornou um campo minado e a intimidade uma memória distante. Olhamos para a montanha de um filho rebelde, cujo coração parece endurecido e cujo caminho se desvia para longe de Ti. Olhamos para a montanha de uma amizade rompida, marcada pela traição e pela mágoa. Humanamente, a reconciliação parece impossível. As feridas são profundas, o orgulho é alto, as paredes são grossas. Mas nós levantamos nossos olhos para Ti, o Deus que restaura, o Deus da reconciliação, e clamamos: socorre-nos. Sê Tu o bálsamo sobre as feridas que nós não sabemos como curar. Sê Tu a ponte sobre o abismo da ofensa que nós não conseguimos cruzar. Pedimos que o Teu Espírito Santo comece a operar nos corações, quebrando a dureza, derretendo o orgulho e criando um desejo por paz. Nós nos lembramos da Tua promessa em Malaquias 4:6, de que Tu podes converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Nós cremos neste poder de conversão de corações, Pai. Pedimos que Tu faça isso em nossas famílias. Nós nos firmamos na verdade de que Tu nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ajuda-nos a sermos agentes da Tua reconciliação. Dá-nos a humildade para pedir perdão, a graça para perdoar e a sabedoria para reconstruir a confiança. E nós cremos que com o Teu socorro, o milagre da restauração é possível. Nós nos recusamos a desistir de nossos relacionamentos, pois cremos no Deus que se especializa em trazer vida onde há morte. Dá-nos a fé para amar, perdoar e perseverar, sabendo que o Teu socorro está agindo, mesmo que de forma invisível, para curar e para unir. Que possamos praticar o que a Tua palavra nos ensina em Efésios 4:31-32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Socorre-nos, Senhor, para vivermos esta verdade hoje. Senhor, olhamos para dentro de nós mesmos e vemos a montanha do nosso próprio eu. Diante daquele hábito que não conseguimos quebrar, daquela tentação que sempre nos derruba, daquela área de fraqueza que nos envergonha, nós nos sentimos impotentes. Nossa força de vontade se esgota, nossas resoluções falham. Mas hoje, nós paramos de olhar para nossa incapacidade e olhamos para o Teu socorro. Nós clamamos: socorro-nos, Senhor. Tu és o nosso libertador. Dá-nos a força para resistir, a sabedoria para fugir e o poder para vencer.
Nós dependemos do Teu socorro para a nossa santificação. Nós declaramos nossa fé na verdade de Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós tomamos posse desta liberdade. Nós nos recusamos a viver como escravos de qualquer pecado, pois Cristo já nos libertou. Pedimos que o Teu socorro divino nos fortaleça a cada momento de tentação hoje. Ajuda-nos a nos manter firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, como nos exorta Gálatas 5:1, e a não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Pai, pedimos socorro para a batalha da mente. Cremos que as Tuas armas são poderosas para destruir as fortalezas da luxúria, da inveja, da cobiça e da mentira em nossos pensamentos, como nos promete 2 Coríntios 10, 4, 5. Socorre-nos para que possamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós cremos que com a Tua ajuda isso é possível. Nós cremos que podemos viver em pureza e em santidade, não porque somos fortes, mas porque o nosso socorro é o Deus Santo e Todo-Poderoso. Declaramos em nome de Jesus que nosso socorro vem de Ti, o Criador dos céus e da terra. E porque Tu és o nosso socorro, nós escolhemos crer, e porque cremos, declaramos que tudo nos é possível. As montanhas de ressentimento em nosso caminho se tornarão planícies de perdão. As portas fechadas em nossos relacionamentos se abrirão. Os laços quebrados serão restaurados. As correntes do pecado serão quebradas, não por nossa força, mas pelo Teu poder, que é ativado pela nossa fé no Teu socorro. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não limitados pela nossa realidade, mas abertos para as Tuas infinitas possibilidades. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira da fé, que torna tudo possível. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma santa ousadia e de uma paz que vem da confiança em Teu poder ilimitado. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por nos desafiares a crer e por nos prometeres o impossível. Confiamos que ao andarmos em fé, veremos a Tua glória. Tu és a nossa rocha, nosso libertador e o Deus para quem nada é impossível. Renovamos nossa confiança em Ti para este dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um espírito de fé e de ousadia. Remove o espírito de incredulidade e de medo. Que todos que ouviram se levantem de seus lugares de oração e entrem neste dia prontos para crer e para ver as montanhas de seus relacionamentos e de suas fraquezas se moverem. Em Teu nome poderoso nós oramos. Amém. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma confiança serena e de uma paz que vem de saber que não estamos sozinhos. Agradecemos por este tempo em Tua presença, por nos lembrar de onde vem a nossa verdadeira ajuda. Confiamos que ao andarmos na força do Teu socorro, experimentaremos a Tua vitória de forma extraordinária. Tu és a nossa rocha, nosso libertador e o Deus para quem nada é impossível. Renovamos nossa confiança em Ti para este dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um espírito de dependência e de fé. Que todos que ouviram e que se sentem diante de um monte intransponível se levantem de seus lugares de oração com a certeza de que o socorro do Criador dos céus e da terra está com eles. Em Teu nome poderoso nós oramos. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas o socorro do Senhor está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração.
Compartilhe nos comentários qual montanha você está entregando a Deus hoje, confiando no socorro que vem dele. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, levantar os olhos juntos e clamar pelo socorro de Deus na vida uns dos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a depender do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando um grande desafio e precisa ser lembrado de onde vem a sua ajuda. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso socorro encarnado, o amor de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão do Espírito Santo, que nos lembra para onde devemos olhar, sejam com todos vocês. Que o Senhor seja o seu socorro em cada necessidade, que Ele te guarde de todo mal e que Ele guarde a tua alma. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia na paz e na confiança que só aqueles que são ajudados por Deus podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém.